Olá, eu sou o pastor Jusemir e este é o seu programa Edificados na Palavra. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 6 e no versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. O livro de Neemias é um livro extraordinário e mostra a sua grande liderança na reconstrução dos muros de Jerusalém. Este episódio que nós acabamos de ler aqui é algo surpreendente, porque Neemias ele consegue realizar em 52 dias uma obra que 90 anos os judeus não conseguiram concluir. E quando nós analisamos a história de Neemias, nós percebemos que Deus estava por trás, nos bastidores, concedendo vitória a Neemias. Quando nós lemos o capítulo 1 e o versículo 4, a Bíblia vai dizer: quando ouvi estas palavras, eu me sentei e chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Quando Neemias soube da situação em que estava vivendo Jerusalém e as pessoas que estavam lá, que haviam voltado do cativeiro, ele se entristece e começa a buscar a presença de Deus com um propósito principal de ver a restauração da cidade de Jerusalém. E quando ele busca a presença de Deus, quando nós lemos o livro, nós vamos perceber que ele passou 5 meses orando e jejuando, buscando a presença de Deus, buscando o poder de Deus e a direção de Deus para que ele realizasse aquela grande tarefa. E Deus, no mundo espiritual, trabalhou na vida de Neemias e o ajudou na execução daquela obra. E nós percebemos que Deus, nos bastidores, concedeu a Neemias pelo menos 4 atitudes poderosas na execução daquela obra. A primeira foi que Deus concedeu a Neemias a atitude certa na hora de agir. Neemias ora, espera o momento certo para agir, e quando essa porta se abre, ele com prudência, com sabedoria, tem uma atitude positiva, se apresenta ao rei e consegue ali os recursos necessários para ir a Jerusalém e reconstruir a sua cidade. Uma outra coisa que nós percebemos na vida de Neemias é que ele estava fortalecido por Deus e motivado para reconstruir aquela cidade. Imagine que mais de 90 anos haviam se passado. Os muros estavam destruídos, as portas queimadas a fogo e a cidade era um montão de pedras. Então Neemias se viu diante de um grande desafio, que era reconstruir uma cidade totalmente em ruínas. Mas não somente Neemias estava motivado, como também ele consegue motivar outras pessoas. Certamente a sua motivação era resultado da graça de Deus e do poder de Deus operando em sua vida. E assim, motivado, mesmo diante do grande desafio que ele enfrentava, ele consegue cumprir os seus propósitos, reconstruindo os muros de Jerusalém. Uma outra coisa que nós percebemos é que Neemias foi fortalecido por Deus, com a capacidade de suportar a oposição, sem perder o foco daquilo que ele veio fazer. Tudo que nós nos propomos a fazer nesta vida, nós enfrentamos oposições. Vão haver sempre os Sambalates da vida, vão haver sempre os Tobias e os Gessens. Mas nós precisamos, com a graça de Deus, estar pronto para enfrentar a oposição sem perder o foco na nossa chamada ou naquilo que Deus nos chamou para fazer. Enfim, em 52 dias, Neemias conclui aquela obra, restaura a dignidade do seu povo e aquele feito causa temor nos seus inimigos, porque eles entenderam que Deus estava nos bastidores operando em favor do seu povo. Todos nós enfrentamos diariamente grandes desafios
Enfrentamos lutas e dificuldades. Porém, se nós agirmos como Neemias, buscarmos a presença de Deus, assim como Deus agiu nos bastidores para dar vitória a Israel, para dar vitória a Neemias, Ele fará o mesmo por você e pela sua família. Portanto, busquemos a Deus e Ele certamente nos concederá a vitória ou a bênção que nós esperamos receber da mão dele. Até a próxima, que Deus te abençoe em nome de Jesus.